Bem-vindas a todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Eu sou Yara Bonazzoli, sou defensora pública do Estado da Paraíba. A Defensoria Pública é a instituição democrática mais recente no Brasil e ela é permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. E hoje em dia a gente fala que o serviço de assistência jurídica às pessoas se dá àquelas que são vulneráveis, ou seja, que por algum motivo são frágeis numa relação processual ou numa relação a ser discutida extrajudicialmente. E tentar tornar a sociedade brasileira uma sociedade mais justa e mais igual. A Defensoria Pública é um órgão da execução penal e também integra o Conselho da Comunidade. Isso significa o quê? Que a Defensoria Pública, quando a gente fala de execução penal, vai fiscalizar o bom andamento dos processos e o regular cumprimento da pena. A execução penal, ela tem uma peculiaridade. Começou a ser estudada de forma diferente, tanto nas universidades quanto na prática, há muito pouco tempo. Quando a gente trata de processo de execução penal, nós costumamos chamar ele de guia de execução penal. E por que isso? Até pouco tempo atrás, a execução penal era tratada como uma questão administrativa e não processual. A Defensoria Pública é uma instituição que veio a garantir que daqui para frente os processos de execução penal sejam tratados como processo judicial, com todas as garantias que o processo tem direito. Então, é a Defensoria Pública que vai garantir o que a gente chama de ampla defesa e contraditório. Como órgão da execução penal, um dos trabalhos da Defensoria Pública é aquele de realizar visitas e inspeções em todos os locais de aprisionamento. Então, a Defensoria Pública, ao contrário do advogado que vai atender aquelas pessoas presas no parlatório, ou seja, numa sala quase externa à unidade prisional, a Defensoria Pública vai adentrar, vai visitar celas, vai visitar os locais onde é cumprido o banho de sol, as cozinhas e todos os outros espaços de aprisionamento, não apenas no que a gente chama de presídio ou cadeia, mas também nos hospitais, onde existe um espaço específico para o tratamento das pessoas que estão cumprindo pena em regime fechado. Quando a Defensoria Pública se depara com violações de direitos, seja porque recebeu uma denúncia ou porque atuou espontaneamente e acabou se deparando com essas situações, são muitos os caminhos que podemos seguir. A principal escolha da Defensoria Pública é sempre atuar de forma extrajudicial. Então, oficiando as autoridades responsáveis por aquela eventual problemática e tentando encontrar soluções para melhorar esse problema. Caso a atuação extrajudicial não obtenha os resultados desejados, a Defensoria Pública vai poder ajuizar ações, seja de forma individual ou de forma coletiva, para sanar a irregularidade. Quando a gente fala de justiça, é engraçado, principalmente quando falamos de justiça criminal. Parece que os atores acabam sendo quase inimigos. Então a gente vê a acusação, o Ministério Público, e a Defensoria Pública, que é a defesa, como inimigos. Na verdade, o objetivo de todas essas pessoas é realizar o trabalho. São servidores públicos que devem, dentro da lei, executar o que lhe foi dada como uma missão constitucional, missão legal. O mesmo acontece quando a gente fala de segurança pública. Os diretores de unidades prisionais, os policiais penais ou policiais militares que estão exercendo os serviços, todos são parte de um sistema que, se funcionar de forma integrada e colaborativa, visa a garantir
a justiça no Brasil. Na Paraíba, a Defensoria Pública tem tido nos últimos anos um trabalho muito intenso dentro das instituições prisionais. Isso significa que nós, defensoras e defensores públicos, começamos também a ter um contato mais próximo com outros servidores públicos, que são os policiais penais. Confesso que inicialmente teve um contato com muitos preconceitos, muitos estigmas que cada profissão acarreta. A Defensoria Pública, por ser uma instituição extremamente recente, ela começou a ser prevista em 1988, ainda não era conhecida por muitos servidores públicos. Então, as primeiras dificuldades que encontramos foram mostrar que as prerrogativas da Defensoria Pública são diversas daquelas de um advogado, já que a Defensoria Pública é órgão de execução penal e por isso tem como missão e como dever adentrar nos estabelecimentos prisionais, registrar, seja de forma fotográfica ou seja por outros meios, eventuais violações de direito e tomar as providências. Hoje em dia eu posso dizer que tenho visto uma evolução muito grande dentro do sistema prisional no que é o conhecimento da Defensoria Pública e nossas relações com a segurança pública, com a administração prisional, têm sido as melhores possíveis. A gente busca resolver eventuais violações de direitos e outras problemáticas que encontramos de forma extrajudicial, sempre procurando garantir o que está previsto na lei. A Defensoria Pública tem um diferencial muito grande, a meu ver, de outras instituições. Nós somos uma ponte entre a sociedade e o sistema de justiça. Então, um dos nossos papéis é sempre adequar a linguagem que a gente utiliza. A gente tem que fazer isso quando fala com o policial penal, quando fala com o juiz ou juíza e quando fala com os usuários da Defensoria Pública. Quando a gente trata de política criminal, um dos discursos prevalentes ainda é aquele da ressocialização. E efetivamente a Defensoria Pública luta para que sejam fornecidas condições às pessoas privadas de liberdade para se desenvolverem como pessoas que possam voltar à sociedade. Então, nós lutamos para que sejam fornecidas oportunidades de trabalho dentro do cárcere, cursos profissionalizantes, cursos educativos, escola, que seja do fundamental até o curso superiores, oportunidades de leitura. No entanto, como defensores públicos, ao mesmo tempo em que a gente tenta melhorar o sistema nesse discurso chamado de ressocialização, a gente também lida com a dura realidade do cárcere. Nós sabemos que o cárcere é extremamente exclusivo, sabemos do estigma da pessoa que sai desse sistema para se reintegrar à sociedade e, principalmente, sabemos do que é a realidade do sistema prisional no Brasil, que foi chamado de inconstitucional pelos STF, mas que efetivamente, da forma como é pautado hoje, viola a dignidade das pessoas que estão ali encarceradas, seja pela superlotação, seja pelo pouco investimento que é direcionado para esses locais. Então, a Defensoria Pública, em verdade, trata o sistema prisional como um sistema para contenção de danos. Eu diria que esse, como defensora pública que atua já há diversos anos nessa esfera criminal e de execução penal, é um dos maiores desafios. Tratar da ressocialização, ao mesmo tempo em que, na realidade, estamos falando de contenção de danos. A Defensoria Pública recebe, tanto através do Ministério de Justiça, quanto da sociedade civil organizada ou de pessoas, familiares de pessoas encarceradas, inúmeras denúncias sobre maus tratos e tortura. O nosso papel é apurar essas situações e, a partir daí, tomar as medidas cabíveis, seja através de medidas extrajudiciais,
ou judiciais, de forma individual ou coletiva. No estado da Paraíba, a Defensoria Pública atua no cárcere de diversas maneiras. Nós temos atualmente defensoras e defensores públicos lotados em todas as unidades prisionais para garantir que os direitos processuais das pessoas em cumprimento de pena sejam assegurados a tempo. Então, aquela progressão de regime, livramento condicional, um eventual acesso à remissão. Mas nós atuamos também de forma ativa, realizando inspeções em todos os locais de aprisionamento da Paraíba. A Defensoria Pública da Paraíba realiza anualmente inspeções em mais de 60 unidades prisionais. E é a partir dessas inspeções que fazemos um trabalho de educação em direitos com as pessoas privadas de liberdade, que verificamos se existe alguma situação de excesso de prazo ou algum esquecido no cárcere. Infelizmente, isso ainda é uma realidade no Brasil. E é através dessas inspeções também que mantemos contatos com familiares. Para além dessa atuação in loco da Defensoria Pública, nós também procuramos assegurar direitos das pessoas em cumprimento de pena através de um sistema chamado SEU, que é o sistema processual em que estão cadastrados todos os processos de execução. E a gente faz isso tendo diálogos com o CNJ e o DMS para melhorar cada vez mais o acesso desse sistema aos defensores.